Agora eu quero apresentar a vocês algumas características da Bíblia dia e noite. Esta Bíblia foi pensada, então, para os devocionais diários. Foram selecionados 2 leituras para o dia e uma leitura para a noite. A primeira característica dessa Bíblia é o texto bíblico na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Ou se você não tem ainda esse texto bíblico, já é uma ótima oportunidade para que você possa tê-lo então. A segunda característica dessa Bíblia é que quando nós abrimos, já encontramos na guarda inicial vários versículos que foram selecionados que enfatizam então a leitura diária da Bíblia e a relevância que ela tem para a nossa vida espiritual. E na guarda final você vai encontrar a minha jornada, 365 dias e noites com a palavra. Esta guarda final é para você ir fazendo então o seu checklist das suas leituras, do primeiro até o último dia do ano. Se você nunca manuseou uma Bíblia, não se preocupe. Nós temos um auxílio muito importante nessa Bíblia chamado Como Navegar na Bíblia Dia e Noite. A Bíblia ela tem várias divisões, livros, evangelhos, cartas. E para que você possa identificar, então, o que é um livro, o que é um evangelho, carta, o que significam os números que aparecem de capítulos e versículos, nós temos um auxílio para você poder conhecer, então, e saber como navegar na Bíblia dia e noite. A seguir, nós temos o índice dos livros da Bíblia. E este é um detalhe bastante importante nessa Bíblia, porque embora os textos estejam selecionados de uma ordem que não é comum, então, você ver nas Bíblias, nas suas edições padrão, todo o texto bíblico, do primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, todos os versículos estão nessas seleções da Bíblia dia e noite. Então, ao ler do primeiro dia ao último dia, quando você completar a sua jornada, você terá lido a Bíblia toda em um ano. Eu quero abrir aqui no primeiro dia, que é indicado para as leituras, para que você possa ver. Nós temos então o dia 1, nós temos o texto bíblico para o dia, ainda o segundo texto também para a tarde ou amanhã, conforme você tiver a sua disponibilidade, e o terceiro texto é o texto para a noite. Você vai ver que os textos que estão selecionados para o dia, existe aqui um ícone, um solzinho, e o texto da noite, existe uma lua e existe um fundo diferente, um destaque diferente, para que você possa, já na diagramação, perceber quais são os textos para o dia e quais são os textos para a noite. Nós temos também, de forma bem prática, o índice de leitura. Então você pode abrir aqui no índice de leitura e você vai ter desde o primeiro dia até o último dia as leituras que estão selecionadas para que você vá procurando e vá lendo e depois vai assinalando lá na sua jornada pessoal, lá na guarda final, como eu mostrei a vocês, para que você possa então completar em um ano a leitura da Bíblia. Algo bastante importante nessa Bíblia. Às vezes o seu devocional é um tempo muito pequeno, às vezes o ambiente não é um ambiente adequado para você abrir a Bíblia para ler. Você não vai precisar ficar sem o seu devocional para isso. Você tem nessa Bíblia vários QR Codes espalhados ao longo da Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia no primeiro dia para você poder visualizar como ela está literariamente estruturada as leituras. Quando você abrir, você já vai perceber que tem o dia 1 e as leituras selecionadas para aquele dia. Quando você vira a página, você tem a segunda leitura para o dia e você vai sempre perceber que há um ícone, que é um sol, para as leituras do dia e uma lua para a leitura da noite. Além desse detalhe, para você já visualmente perceber, a leitura da noite você tem um fundo diferente para que você perceber logo na diagramação quais são as leituras para o dia e qual é a leitura para a noite. Como eu já te disse, nós selecionamos 2 leituras para o dia e uma leitura para a noite. Mas se você precisa fazer o seu devocional
em algum momento e não está naquele ambiente adequado para ler a Bíblia, abrir a Bíblia, você tem o privilégio de, por meio de vários QR Codes que estão espalhados ao longo da Bíblia, de acessar os áudios dos textos bíblicos. E assim, no transporte público, em qualquer outro ambiente, você pode então ouvir as leituras e não deixar de fazer aquela leitura selecionada para aquele dia. Para que você possa então completar a sua jornada nos 365 dias e noites com a palavra de Deus. Esta é uma Bíblia com características diferentes. E o importante é que toda a palavra de Deus está contida nela. Que você possa ter uma experiência com a palavra de Deus e com Deus da palavra nesses 365 dias com a palavra e com o Deus da palavra.